Boa noite, pessoal. O nosso tema hoje é mediunidade, né? Mediunidade, ele aparece aí. Rodrigo, se puder desligar essa luz daqui da frente. Pronto. Mediunidade. Como é que isso aparece, né, na história? Isso aparece na história pelo interesse de falar com os defuntos. Falar com o morto. Então, por que é que parece mediunidade? Alguém quer falar com a caveirinha, né? Então, aí suscita essa possibilidade, certo? E vocês acham que não é com a caveirinha? Não, tem gente que enterra com a caveirinha tudo, que tinha de bens antes e tudo mais. Mas surge arquetipicamente por esse desejo, né, de conexão com quem já foi. E quando eu falei de fazer conexão com o morto, né, com o defunto, veja que lá dentro move alguma coisa em nós que traz uma sensação tanto quanto asquerosa, né? Tira isso de mim, sai de reto, certo? Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que o desejo do contato com o morto é o elemento que suscita, certo, ao psiquismo estender suas possibilidades de conexões, é o mesmo movimento que leva as pessoas a temer essa habilidade desenvolvida. Todo mundo quer falar com o morto, mas ninguém quer ver o morto. Então, se tem um parente que partiu, todo mundo quer a notícia, quer saber como é que está. Sim, e aí, vamos interagir? Não, morto não, sai de reto, porque eu não quero estar com eles. Então, estamos falando de um tema que ele, ao mesmo tempo, é algo que atrai e, ao mesmo tempo, é algo que amedronta. Quando olhamos sobre esse diadema, aparece a pergunta: como resolver a questão desse paradoxo? E de onde é que surge a possibilidade de resolver isso? Anteriormente, as pessoas que tinham essa habilidade de falar com os espíritos, eles já foram vistos de várias formas. Primeiro, como oráculos, os grandes oráculos. Foram vistos como demônios, né, porque falavam com espíritos. Foram vistos como emissários do divino, que traziam ali a palavra que o divino, o sagrado passava para ele. Então, isso ganhou ou essa situação de asco, ou uma situação de colocar aquilo em um pedestal inexistente, irreal, que nos leva ao quê? De um lado, o medo, do outro lado, a fascinação. E caminhar pela mediunidade é caminhar entre esses três pilares. A percepção e a interação com a continuidade da vida após a morte do corpo físico. O temor do que há do outro lado. E a fascinação por se achar, de alguma forma, portador de um poder excepcional por ter esta habilidade. Então, a mediunidade vai varrer pelo menos esses três aspectos aí, norteando o seu curso na história e em cada um de nós. A primeira pergunta é: será que eu sou capaz de, então, me questionar sobre isso em mim? Como é que está em vocês a questão do medo? Como é que está em vocês a questão do fascínio? Como é que está em vocês a questão desse desejo pela conexão com o outro? Como está isso em cada um de vocês? Para que, ao falar de mediunidade, a gente traga um pouco isso para dentro de casa. Porque nós só tememos o que nos é desconhecido. O desconhecido traz esse medo, traz esse temor. No momento que começamos a estudar, a conhecer, esse temor se afasta. Então é como as meninas, os meninos novinhos, com medo da loira do banheiro, né? E nós, adultos, estamos com medo de coisas similares, né? Com outros nomes, com outras formas. É o desconhecimento. Então, falar de mediunidade é estar afeito a compreender que não há como trazer luz a essa plataforma se eu não me questionar.
se eu não transformar os meus temores em questionamentos, se eu não transformar as minhas atitudes em vetores de busca de compreensão do que é que acontece. O que é que vocês acham que seria, então, mediunidade para vocês? O que é que vocês sentem, pensam? Como é que está isso? Para botar uma foto mais bonitinha do que esse esqueleto. Como é que vocês sentem isso? O que é a ideia de lidar com o mediúnico? O que é que vocês imaginam? Eu acho que é ser um mediador entre os dois planos. Mediar um pouco entre um lado e outro. O que mais? Como é que vocês sentem isso? Percebem, imaginam? Aí, assim, eu não fiz meu preâmbulo natural, né? O interesse aqui legal é que, assim, se alguém disser que Fernando está com a camisa azul escuro, o outro não vai ter o direito de dizer, não é azul escuro, é preto. Aqui cada um pode expressar o que pensa. A ideia não é erguer uma discussão de quem tem a razão. É poder coletar o que cada um pensa, sente, olha, porque às vezes a pessoa fica meio ali calada, achando que aquilo não se adequa, mas quando ela vai e coloca, ela dúvida de um outro também, de um outro também. Então, quanto a ser contestado pela sua dúvida, fique tranquilo. Cabe aqui a mim, a partir do que vocês falam, pegar um gancho para ir ampliando essa temática. Tá? Mas vamos lá, então. Continuando, então, o nosso feijão com arroz. Como é que vocês sentem, percebem, imaginam esse contexto da mediunidade? Seria a possibilidade de comunicação e de influência também de um mundo no outro, né? Algo que talvez possa ajudar a gente a compreender as influências entre as duas dimensões. Boa noite, professor, boa noite todo mundo. Eu acredito que a mediunidade ela funciona como uma intuição. Então, vai ajudando a gente a tomar decisões melhores, enfim, no dia a dia. Então, aí a mediunidade fora do contexto só do trabalho com os espíritos, mas a mediunidade no sentido de elemento de auto-orientação. Eu acho que é uma forma de aprendizado e de evolução. A mediunidade como ferramenta para aprendizado e evolução. Ok. Quem mais? Como é que vocês sentem isso? Mediunidade seria um contato com outra pessoa desencarnada ou até encarnado também. É uma pessoa, não deixa de ser uma pessoa. Um contato entre duas pessoas, ou plano desencarnado ou até encarnado. A mediunidade, olhada assim, dentro de uma planificação geral, vai falar sobre essa possibilidade, então, de interação entre espíritos encarnados e desencarnados. Mas, contudo, vamos entender que essa capacidade de interação vai se fazer de encarnado para desencarnado, pode se fazer de encarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado. Vamos mudar aí alguns elementos de sinonímia ou como estratificar o que nós vamos estar falando. Agora, um dado importante no que vocês trouxeram é que, vejam só, quando se fala da questão mediunidade, parece que foi algo trazido, construído pelo Espiritismo. Não, o Espiritismo simplesmente olhou para esse fato e deu um direcionamento, tanto de um conceito, né, como buscando explicar como isso ocorria, para que, podendo sair, então, dessa área de mistério, de misticismo, pudesse ganhar algo mais factível, de uma análise racional, compreensiva. E aí o que é que a gente vai ver? Vamos ver que no decorrer da história temos vários elementos
que trazem aí a presença da mediunidade no transcorrer da história humana. O Decálogo, né, que o pessoal já brinca que diz que a primeira é a nossa psicografia, que foi recebido por Moisés, que resume, então, a lei dada por Deus ao povo de Israel. Então, isso, entendendo que é o quê? Uma comunicação espiritual. Um espírito mais elevado, trazendo ali aquela comunicação. Na Índia, os Vedas também, certo? Esses 4 textos escritos em sânscrito, por volta de 1500 a.C., que também fala da crença na existência dos espíritos. Na Grécia, as evocações eram feitas pelas pitonisas, certo? Aqui Homero descreve na sua Odisseia, né, as cerimônias onde Ulisses podia conversar com a sombra do adivinho Tiresias, ou seja, o espírito lá de Tiresias. Então, temos vários elementos, os romanos também, com as sibilas, né, que evocavam os mortos e interrogavam os espíritos. Vamos ver ainda na China, né, a evocação dos espíritos ancestrais. No Egito, os magos dos faraós que realizavam prodígios, e os hebreus que traziam a proibição de Moisés quanto ao exercício da evocação de espíritos. Mas era possível já desde lá. Então, essa história é algo já bem antigo. Mas quando você olha o profeta Isaías, aquilo que ele traz ali, certo, de um anjo, na realidade, é a comunicação espiritual. Agora, veja só, ainda tem cabimento. Veja que naquela época não se trazia a possibilidade de alguém levitar. Então, para alguém elevar-se além do chão, tinha que ter o quê? Asas. Então, por isso aparecem os anjos. Porque a asa só é necessário para vencer a resistência, conseguindo, então, elevar-se, porque o espírito precisa de asas? Não. Por isso a gente comenta que não tem muito cabimento. Enquanto espírita, estamos falando de anjos alados, né? Que é uma coisa meio inconforme com o que começamos a compreender. Na França, no século XIX, né, essa mocinha aí de 18 anos, Joana d'Arc, ela fazia consulta às vozes, e por essas inspirações ela foi tendo as suas atitudes aí significativas na história. Na América, Oceania e África, cadê o bicho? Tinha os feiticeiros ou os... Rapaz, o bicho aqui está... Os feiticeiros ou os xamãs. Aqui é o que a gente já tinha colocado antes. E qual é a ideia? A ideia é o seguinte, se lembra que eu falei com relação a... alguma coisa apertou meu bicho aqui. Que eu falei com relação a lidar com a mediunidade, a sair da ignorância e passar a ter o conhecimento. Então, ou seja, adentramos aqui ao curso básico, alguns aqui já têm até mais história aí no espiritismo até do que eu. E a questão é, se estamos aqui trazendo a ideia de que existem espíritos, que a alma é imortal. Nós não estamos mais aqui dizendo que só continua vivo, só se comunica com os vivos, os santos, que é o que a Igreja Católica traz, certo? Ou o protestantismo dizendo que tudo isso são demônios. Então, ou seja, o que é que eu estou fazendo com esses elementos que me chegam como luz de conhecimento? Porque esse Éden era um Éden fantástico, quando nós estávamos juntos com a coletividade. Éramos meramente princípios espirituais. No momento em que eu fui evoluindo enquanto princípio espiritual, para conseguir dizer eu, me separando dos demais, daquela coletividade, aí eu começo a ser espírito. Porque ele tem uma visão de algum nível de identidade, alguma formação de ego, onde ele se aparta do restante. É nesse momento que começamos a fazer o quê? A ter que comer o pão do suor do próprio rosto. Porque, por exemplo, Fofura, minha cadelinha, ela chega lá, não tem comida, ela chega e diz assim, rapaz, o que é que Fernando foi fazer no centro uma hora dessa, me deixando com fome? Não. Vai rodar, se não tiver, vai dormir assim, acorda amanhã. Agora nós, chega em casa, certo?
e aí procura a comida na geladeira, não tem. Dona Maria foi para onde? Para a praga daquele centro. Esqueceu de botar meu jantar, esqueceu de fazer isso. Olha que nós começamos a criar aí já todo um problema em cima disso. Isso seria a gente viver do próprio suor, do próprio rosto. É porque o senso crítico, certo, faz com que nós passemos a interagir, e interagir é assim, quando eu aponto para um, tem 3, no meu caso Cotó, apontando para mim. Então, por isso é que passa a ficar claro esse contexto. E aí leva à situação de que toda relação vai trazer uma possibilidade de crescimento. Por quê? Porque por esse senso crítico eu vou tender a justamente, na busca do meu prazer, projetar em alguém essa realização. Vou me debater depois quando eu identifico que não era aquilo eram minhas projeções. Mas vou me debater mais ainda, porque eu vou começar a achar que aquela pessoa tem também tudo de ruim, que é, mais uma vez, minhas projeções. Eu estou falando com encarnados, mas com desencarnados também, porque é isso que nos leva a temer os mortos. Medo do que ele pode fazer comigo. Medo do que pode acontecer comigo. Então, a ideia é nós sairmos desse contexto para nós podermos, olhando para si mesmo, dizer onde estou. Então, o esclarecimento para mim básico é esse. Afinal, nós somos um corpo e temos um espírito, ou somos espíritos e estamos agora em um corpo? Faz a diferença gritante quando, passando por qualquer um desses acidentes, coma profundo, a experiência de quase morte, que aí traz uma ideia disso, aonde o indivíduo vê-se enquanto espírito de cima, olhando tudo que está acontecendo lá fora. E aí, quando nós vamos olhar isso, é o quê? É o espírito vivendo uma experiência no corpo físico. Então, quando esse espírito está fora do corpo, esse corpo registra, interage? Não. Então, o que é que significa? Para isso ocorrer, o espírito tem que estar conectado. Então, ou seja, toda a realidade é uma realidade espiritual. Vamos ficar aqui no Espera aí. A gente tira ele. Mas não cabe mesmo. Vamos lá. Volta o bicho. Me arranje seu passador, Rodrigo. Se eu consigo agora compreender que isso é realidade, eu preciso ter medo dos mortos ou não? Pronto. Então, já que não precisamos ter medo dos mortos, então podemos lidar com a mediunidade de uma forma mais simples. Quando vamos, então, falar de lidar com a mediunidade de uma forma mais simples, quem já teve aqui um evento mediúnico significativo para si? Para fazer um flashzinho, não dá para contar uma história grande, não, mas um flashzinho pequeno. Alguém queria compartilhar um pouquinho ali, ó? Minha amiga. Vai ser até bom compartilhar para fazer um tirateima, né? Se foi ou se não foi sonho. Mas minha mãe é desencarnada e eu tive um sonho muito real em que estávamos sentadas em um bistrô com a mesinha bem pequenininha, só jogando conversa fora e dando gargalhada e falando mal dos outros. E aí, quando eu acordei, meu namorado falou, e eu contei o sonho para ele, ele falou, então foi por isso que você ria e gesticulava a noite inteira. Fica aí, se era ou se não era. Sonhar com pessoas desencarnadas é um indício de mediunidade ou não?
que é que vocês acham? O que mais poderia ser um indício de mediunidade? Eu não sei também se é. Há muitos anos atrás eu estava tomando banho e vi claramente uma mão batendo no box do banheiro, saí todo saboado, correndo. E ninguém em casa ouviu absolutamente nada. Foi a única vez também que eu tive essa experiência. Vocês sabiam que era o meu maior medo? Estar dentro do banheiro, pelado, todo saboado e ver o espírito. Agora, aconteceu depois. Estou eu dentro do banheiro, aí sinto aquela presença daquela criatura, no automático eu fiz, se mande daqui. Respeite minha privacidade. Qual é a diferença? É que nesse momento que aconteceu, o nível de conhecimento, essa desconstrução do espiritual como algo a temer ou algo a venerar, fez com que eu lidasse com ele como eu lidaria com qualquer pessoa, certo? Você está lá no banheiro tomando seu banho, alguém abre a porta inadvertidamente, o que é que você vai fazer? Fecha a porta, porque esse espaço aqui não é para você. Então, a mesma coisa. Então, essa ideia de lidar com o espírito de igual para igual, de semelhante para semelhante. É um dos elementos dessa desconstrução da mediunidade dentro daqueles pilares que eu tinha descrito anteriormente. E aí a questão do sonho com desencarnados, né? E isso faz parte, porque esse seria o contexto do desdobramento, onde pode ter sido um encontro entre você e sua mãe, certo? E depois você retorna à memória, tudo aquilo que é vivido, né? Com o ser desperto, o cérebro orgânico ele consegue registrar. Mas tudo aquilo que ocorre na dimensão espiritual, o cérebro não consegue registrar da mesma forma. Ele vai trazer isso como símbolos, imagens, e normalmente tem uma relação temporal diferente da nossa. Mas termina registrando e trazendo esses flashes. Em algumas situações a pessoa não consegue lembrar. Tá? Não lembra de nada, e isso fica lá com aquele sentimento do que ocorreu. Mas são um dos indícios aí de mediunidade, assim como a presença, né, de pessoas estranhas ali naquele ambiente quando ninguém não percebe nada. E aí, Fernandinho, uma contribuição minha aqui. E aí a gente percebe a importância do estudo, né? Porque aconteceu também um fato comigo, eu perdi um primo, e esse primo ele me apareceu em sonho. Eu fico brincando, dizendo que eu sou uma médium muito da frajuta, porque eu não sinto nada, não vejo nada, nada, né? Então, aconteceu isso e foi muito forte. E aí, o que é que acontece? Em um outro momento, eu teria feito como um amigo ali, tinha saído correndo, gritando. E o que foi que aconteceu? Eu percebi a presença, na hora eu tive a consciência que era ele, e eu comecei a conversar com ele. Ele estava muito agitado, e eu comecei a pedir calma, perguntar o que ele queria. Eu sentia que ele estava tentando se comunicar, né? E eu tive essa postura. No dia seguinte, eu lembrava de tudo como se estivesse vendo. Aí eu até liguei aqui para os meninos pedindo auxílio, porque foi a primeira vez que tinha acontecido comigo e foi muito real. Mas eu fiquei muito orgulhosa de mim, viu? Porque eu disse, nossa, como o estudo, né, como você naturalizar a mediunidade faz com que você tenha realmente outro tipo de postura em situações como essas. Pessoas, vocês entram no carro, sentem, e quando você olha para o lado, aparece um espírito. E aí, o que faz? Eu estava no Joana de Ângeles, e aí da porta, meu carro mais distante, assim, estacionado, eu olhei, vi um rapaz negro, forte, assim, sentado no carro. Eu digo, gente, olhei de novo, olhei, sumiu. Eu digo, deve ter sido alguma impressão minha. Fui pegar o carro. Entro no carro, na hora que eu ligo para o carro, que eu olho para o lado, quem está? Justamente, está ele lá do lado. E aí, eu fui fazer o mesmo que você, né? Olha, ali tem aquele trabalho, pode lhe ajudar e tudo. Conversei um pouco, ele terminou indo, né? Mas quem aqui, encontrando um espírito assim, cara a cara, seja sentindo, iria conversar com ele?
Pode pegar. Eu converso com o espírito desde criança. É normal para mim. Mas muita gente se assusta, né? Quando era criança eu me assustava, mas depois eu comecei a entrar no centro espírita e ficou normal. A outra coisa, quando a gente sente junto de nós, digamos, um daqueles espíritos perversão, né? Você vai fazer o quê? Sai de retro, né? Ou a gente conversa, ó, aqui. Eu não sei muito bem se foi uma projeção ou se foi alguma coisa da minha mediunidade, não sei. Não tenho conhecimento sobre isso. Mas teve um dia que eu tava dormindo normal, eu fui dormir normal. E aí eu acordei como se, tipo, eu estivesse em casa normal, só que eu não acordei. Tipo, não era eu, não sei, tipo, como se eu estivesse fora. Mas eu tava dormindo na minha cabeça, eu não tava dormindo. Aí eu fui pra sala. E aí, quando eu fui pra sala, eu senti alguma coisa que não era boa. E aí, eu senti alguém me ameaçando, falando, tipo, eu vou te matar. E aí, eu saí correndo pro quarto, com medo, fechei a porta. A porta que não existia, né, mas ok. E aí, eu fechei a porta e tentei abrir de novo e tava trancado, sabe? Como se, tipo, ele estivesse segurando a porta pra eu não abrir. Aí eu fiquei desesperada, aí eu fechei o olho e comecei a rezar. E aí eu lembrei que minha mãe, ela é espírita, né? E ela tinha me falado que era normal espírito, que eu era espírito. Então eu lembrei disso. E aí eu consegui na hora respirar fundo e mandar ir embora. Mas depois eu fiquei morrendo de medo. Ótimo relato. Porque veja só, ainda temos muito desse medo ao falar em lidar com o espiritual. Vocês acham que o espírito pode fazer qualquer coisa que queira com qualquer um de nós? Você acha que pode? Sim. Essa percepção é porque demonizaram os espíritos. E, em teoria, esses demônios teriam ação sobre nós. Tem imagem aí atrás mostrando vários encarnados e uma linha conectando eles, não é isso? Quando você está lá naquela galera, fim de sexta-feira, no trabalho, tá? Você não é muito de beber, mas a galera toda está querendo ir para o happy hour e termina ali arrastando, tá? Chega lá, tome, é só uma, né? Não é nada demais. Ou vai lhe induzindo outras coisas. Pode ocorrer? Pode. Mas para isso ocorrer, quem tem que estar permitindo? A gente tem que estar permitindo. Então, se minha relação com encarnados é essa, com desencarnados é a mesma coisa. Agora, o que é que acontece? Com encarnado, se eu vou lá naquele barzinho, sei que tem pessoas de má índole, eu vou tomar bebida no copo de qualquer pessoa? Não. Eu vou dormir na casa de qualquer pessoa? Não. Então, ou seja, eu preciso ter algumas precauções. E, no caso do espiritual, que precauções seriam essas? Uma das formas do desencarnado lidar com o outro e poder modelá-lo para onde quer, é quando ele consegue ascendência sobre o outro, quer seja pelo medo, quer seja pela fascinação, aonde, então, ele consegue manipular o outro. Então, o quê? Não se colocar à mercê de ser manipulado pelo espiritual. Esse medo, certo? Que aí, uma coisa que eu pensei que você ia dizer é que um dos eventos mediúnicos é o desdobramento, que é isso, você sai do corpo, sente que o corpo está dormindo e está vivendo uma outra realidade. E aí, às vezes, a forma de quebrar o que está acontecendo é você buscar mexer a mínima parte do seu corpo, o dedinho, certo? O movimentozinho do pé. Quando você faz o mínimo movimento, o espírito rapidamente retorna ao corpo físico. E aí rompe aquilo que estava ali se desenrolando. Mas quanto mais podemos entender que desconstruir essa demonização dos espíritos, mais simples fica. E alguns dizem o seguinte: eu prefiro não ser médium.
Mas vem cá, o que é melhor? Saber o que está à sua volta ou não saber o que está à sua volta? Falar de que o conhecimento é a luz que dissolve, então, o medo, é justamente saber o que está à minha volta. Tá? Desde quando eu esteja o quê? Equilibrado, em harmonia, para lidar com essas interconexões. Então, a base do conhecimento que vai nos falar com relação a esse aspecto da mediunidade, ele vai estar nisso aqui, ó. Quem é que está no controle das conexões? Você. Fernandinho tem uma pergunta aqui. Pode passar? Teve uma vez que eu não sei se foi uma experiência se foi uma experiência com o espírito ou algo do tipo, mas há uns anos atrás eu estava morando num prédio e aí estava eu, meu irmão, minha prima e um amigo nosso lá do prédio que tinha um gato. E aí o gato era um filhote e aí às vezes ele levava o gato para fora da casa. E aí a gente estava no salão de jogos do prédio que fica embaixo, que ficava na garagem. E, do nada, o gato começou a se arrepiar e fazer uma coisa estranha. Ficou tentando entrar dentro da parte do gol do Totó. E aí, estava dando uma sensação muito estranha. E minha prima disse que ela viu uma pessoa lá e não tinha ninguém sem ser a gente. E aí a porta começou a bater e quando a gente subiu e tentou abrir, a porta estava trancada, sendo que a única chave estava com a gente e a gente não tinha trancado. Aí eu não sei o que foi que houve, mas... Exatamente o que houve, às vezes não dá para a gente ver, precisando de uma discussão mais a miúde, mas, ou seja, a pergunta é possível isso ser ocasionado por espíritos? Os animais têm uma certa sensibilidade, que não vamos poder chamar de mediunidade, que mediunidade diz respeito ao humano. E alguns eventos vamos chamar de eventos de efeito físico, que é um tipo de mediunidade, que para que ocorra, é preciso ter um médio de efeito físico, que possa doar, certo, fluidos para que aquilo aconteça. Porque, na realidade, quando vemos uma cadeira levitar, é que o fluido do médio de efeito físico é utilizado pelos espíritos para envolver aquela cadeira e, com isso, romper a ação da gravidade sobre ela. Então, isso pode ocorrer? Pode. Agora, no momento que vamos, então, compreendendo, vamos deixar de temer, porque, por dizer que pode abrir uma porta, fechar uma porta, não quer dizer que possa fazer isso sobre nós, nos agredindo ou nos machucando. Então, essa é a ideia que precisa ter para que a gente possa dissolver. E aí poder fazer aquilo que eu comentei com vocês. Sentir, eu chamar e poder conversar. Para saber o que é que está ocorrendo, o que é que tem aí, o que é que acontece. Ainda não se sentindo em condições disso, buscar estudar e compreender para poder fazer. Estar aqui no curso básico já é uma das etapas para isso, dando sequência aí com os 2 semestres subsequentes. Nesse caso que ele falou que aconteceu, é possível que o espírito ele pegue essa energia de um médium que não tem conhecimento, que tem essa energia para se materializar no meio? Vamos lá. A materialização já é mais complexa. Agora, o espírito utiliza disso, mesmo sem a consciência do médium. O médium nem sequer sabe, normalmente são adolescentes, que têm mais que estão mais envolvidos nesse contexto, sem ter nenhuma noção da história. Agora, às vezes, são meramente espíritos zombeteiros mesmo. A gente não tem colega zombeteiro que apronta com a gente? Faz a mesma coisa. Faz isso para amedrontar, para deixar com medo, certo? Para zoar. E aí cabe a gente descrever ou deixar aquilo acontecer ou não, certo? Então, a nossa realidade está envolta por encarnados e desencarnados. Fernando, na adolescência a gente era curioso, né, na época. A gente chegou a eu não sabia nem o nome na época, mas chegou a brincadeira da mesa, chamava, né, com copo e tal. A gente fez isso, eu e mais alguns amigos, e andou o copo, né, lá no momento lá, assim, não, tal. Isso foi algum evento mediúnico mesmo? Isso é um evento mediúnico, foi assim que começou a história. Mesmo, né? A gente não tendo noção de nada, como você falou, meio que na brincadeira ali
De curiosidade, né? Ser médium ostensivo aquilata alguém de ser melhor do que o outro ou pior do que o outro? Ser médium torna alguém com um caráter melhor do que o outro? Não, então a mediunidade é algo natural, presente independente dos valores morais. Agora, como todo dom humano, quando utilizado de maneira orientada para crescimento, você tende a ter controle sobre ela e ela poder potencializar o seu próprio processo evolutivo. Mas isso é mediúnico. Normalmente, os espíritos que estão envolvidos com isso são os zombeteiros mesmo, estão ali brincando e aproveitam daquele momento para estar ali exatamente fazendo isso. Então, quando vamos entender que a nossa realidade é essa, ou seja, esse mundo nosso tem tanto encarnados como desencarnados, vamos parar de ficar com medo. E a segunda coisa é compreender que em toda relação de conflito estão ali os encarnados, né? Mas estão também os desencarnados. Então, no momento que você para numa relação de conflito, eleva o pensamento, pensando positivamente, pedindo ali, em sua frequência mental, auxílio de bons espíritos, para que aquilo vá se aquietando, isso funciona, que é a oração, né? Que é o passe, essa energia direcionada mentalmente em prol do auxílio do outro. Só um minutinho, que aí a gente vai lá junto. Então, vamos lá. A ideia é o quê? Tirar essa mediunidade do obscurantismo, porque veja só o que é que a gente vê. Nos comportamos como se tivéssemos um corpo e aqui nós vemos o espírito. Só que precisamos entender que há, na realidade, um corpo intermediário, que é o que vamos chamar de perispírito, porque o espírito não se expressa por si só, ele precisa de um invólucro, que é esse perispírito, tanto presente no encarnado como no desencarnado. Para atuar nessa dimensão física, ele precisa do corpo com uma constituição dimensional igual à da estrutura do planeta, porque você consegue interagir com isso. E aí aparece o corpo. Então, quando falamos que vimos um espírito, sentimos aquela mão que tocou lá no coisa do banheiro, isso era o quê? É o espírito envolvido no seu perispírito. Então, só que precisamos lembrar que nós também somos espíritos e temos um perispírito. Então, na realidade, a relação é de igual para igual, semelhante para semelhante. E o que é que vamos começar a compreender? Esse perispírito é esse fator de contato e comunicação entre o mundo espiritual e físico. Assim que o processo mediúnico ocorre, de mente a mente. O perispírito é um instrumento, tanto do comunicante como do médium. Então, já começamos aí a desconstituir algumas coisas. Você vai dizer, mas Fernando, eu vi um espírito que tinha uma aparência assim monstruosa. Sim, porque esse perispírito do qual nós estamos falando, ele pode assumir uma estrutura organizada e equilibrada e pode ter essa estrutura completamente deformada. Uma das formas mais comuns que tem é o que a gente chama de licantropia. O espírito deforma o perispírito, onde o perispírito passa a assumir a aparência de um lobo. E pode assumir a aparência de vários outros animais ou de várias outras condições, porque esse perispírito, ele é plástico, ele tem característica que permite essa mudança de forma. Então, só que, veja, que é o quê? É uma veste. Ali dentro, o que é que tem? Espírito igual a nós. E aí, o importante é podermos agora, quando pensarmos nesse medo dos espíritos, por causa da mediunidade, aquilo pode me prejudicar, ou seja, eu estava aqui todo harmonizadozinho, e aí agora me desagreguei todo. Então, se eu acredito que a energia espiritual pode me desagregar, todo vetor que existe num sentido, existe no sentido contrário. Então, significa que, quando eu não estou bem, elevando o meu pensamento, entrando em boa sintonia, eu vou fazer o quê? Me harmonizar de novo. Então, perceber que está em suas mãos fazer esse caminho, tanto para um lado como para o outro. Ele ia perguntar alguma coisa. Eu queria saber se é possível um espírito, tipo, incorporar numa pessoa sem a permissão dela ou algo do tipo. Para haver
uma interferência do espírito, há uma anuência da pessoa. Ela está permitindo. Tanto que uma das coisas que acontece quando estamos no trabalho mediúnico, que começa como aquela manifestação continuar, a gente chama fulano, quem controla seu corpo é você. A pessoa desperta e sai do transe. Então, o transe pode ser rompido pela vontade da pessoa. Então, sempre vai haver essa constituição. Agora, o que acontece? Por vezes você vai notar que o indivíduo, quando começa e desperta a mediunidade, ele normalmente, por ainda ter muito temor, não ter conhecimento, ele se coloca muito à mercê, justamente pelo medo. E aí, o que é que acontece nesse contexto? Você vai ver que as comunicações iniciais, a pessoa quer se jogar no chão, quer gritar, quer bater. No decorrer de 6 meses, 1 ano, do uso regular da mediunidade, isso tudo se dissolveu. Por quê? Não só por essas questões relacionadas ao espírito, mas por questões pessoais. Porque naquele momento do transe, o indivíduo aproveita o transe e a expressão do espírito como um momento de catarse de suas próprias questões não resolvidas. Muitas vezes inconscientemente e algumas vezes conscientemente. Então, esse contexto de só ocorre sobre a permissão, só ocorre sobre a permissão. Há algum nível de anuência da pessoa para que aquilo ocorra. Sobre essa questão que você falou, que o próprio médium acaba interferindo na comunicação, acaba transparecendo as suas próprias questões. É que nem quando o Chico Xavier escrevia, e ele assinava da forma como ele próprio escrevia na vida dele. Por exemplo, no filme dele, que ele estava com a comunicação de uma mãe com um filho que estava encarnado, e ele escreveu alguma coisa, assinado sua mãezinha querida. É isso, o Chico tinha. Como a comunicação mediúnica perpassa pela mente de perispírito a perispírito, né? E a mente não está no cérebro, está no perispírito, ela perpassa pela mente. Então, o que acontece? Ela carrega conteúdos do indivíduo. Então, toda a comunicação mediúnica tem seu componente anímico. O que é anímico? É do próprio indivíduo. Componente anímico não é charlatanismo. Charlatanismo é quando eu faço uma simulação para lograr o outro. O animismo é diferente, é quando aquilo é carregado também de elementos meus, inconscientemente. Quanto mais atento vamos ficando, vamos identificando elementos nossos presentes na comunicação. E Chico tinha um elemento desse. Toda a psicografia para a mãe começava: minha querida mãezinha. E filhos que nunca chamaram a mãe desse jeito, pelo contrário, tratava com outras formas muito menos deseducadas, mas ele começava assim. E isso invalidava a psicografia? Não, porque o conteúdo, depois, era condizente com aquele contexto do espírito. Então, um elemento anímico está presente em qualquer comunicação mediúnica, em menor ou em maior grau. Está vendo que não era o bicho? Isso aqui é um encosto cibernético. Ô, Rodrigo, bota aí o seu. Aí você bota o passador aí eu vou passando. Se seu cabo funcionar, né? Senão vamos ter aula sem imagem. Pronto. Então, o que é que vamos notar? Que tudo perpassa pela mente. Tudo perpassa pela mente. Então, o que é que eu posso descrever? Como é que eu vou saber se aquele conteúdo mediúnico é meu ou é do espírito? Como é que eu faço para lidar com isso? Vai mais à frente, à frente, à frente. Dá para ele colocar lá? Olha esse aqui.
Existe outro câmbio, não é esse. Então, vamos lá. Isso já nos dizia aí nosso amigo André Luiz, né? Então, afinal, como é que eu vou diferenciar o que é do espírito do que é meu? Como é que eu posso trabalhar nesse sentido? Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo identificar. Quanto menos eu me conheço, mais eu misturo as coisas. Então, o obsessor é algo ruim ou é algo bom? Ou pode ser algo bom? Para que o obsessor apareça, é preciso de um elemento de conexão entre mim e ele. Então, na realidade, o obsessor é algo que vai revelar a você aspectos que você não está atento, mas que estão em você, que precisam de uma atenção sua para melhor elaborá-los. Então, o processo de obsessão não é sai de reto, Satanás. O processo de obsessão é o que ocorreu entre nós, não me lembro, não sei. Para você estar preso a mim, você também está deixando de viver aí a sua vida, certo? O ideal seria que você buscasse continuar a sua vida e eu buscar, através do que está ocorrendo, me conhecer melhor e me transformar. Porque justamente quando o espírito desencarnado desperta, ele sai de junto de você. Só que se você não se modifica, aquela mesma questão continua, vai atrair outro espírito similar para estar ali junto com você. Até que você resolva o quê? Essa questão em você. E aí o que é que nós vamos notar, então? Esse aspecto de ter que se questionar. Então, algumas premissas básicas no contexto da mediunidade é entender a sobrevivência para além da morte do corpo físico, a conservação da individualidade e a vontade e seus sentimentos. Então, vamos entender que são pessoas que estão do outro lado. Se são pessoas, eu não devo temer. O espírito não pode fazer com o encarnado o que ele bem quer, entende. Ele pode arrotar o que quiser, mas fazer, não. Pelas próprias condições das leis divinas, né? Senão ia ser um festival. Tá? Então, o que a gente sabe é que ele não tem esse poder. E aí precisa que nós nos questionemos, porque é nos questionando que vamos começar a perceber onde é que estão também as nossas falhas, os nossos elementos que precisam ser transformados e modificados. E nesse questionamento é que vamos começar a compreender a questão da mediunidade com o que aconteceu com as irmãs Fox, lá em Huntsville, né, com aqueles sons que aconteciam na casa, a exemplo do que você citou lá, do barulho, lá naquele evento do gato e da porta, que vamos chamar de uma modalidade de mediunidade chamada tipologia. Né? Então, são esses batidos que ocorrem, esses estalidos da madeira, e as irmãs Fox estão lá e começam a ouvir os estalidos até que chama a mãe, e a mãe começa a fazer o seguinte, vamos ver se isso é verdade, né? Se for sim, 2, se for não, 1. E aí ela vai questionando e o espírito vai respondendo. Então ela entende que ali havia uma individualidade que estava ali se expressando. Esses eventos que iniciaram-se assim, depois vistos por Allan Kardec, aonde nas mesas girantes, aqueles copos, a brincadeira do copo, é um exemplo lá da mesa. Era uma mesa de 3 pés, aonde colocava-se a mão em cima da mesa, e aí, para sim, 2 pancadas, para não, 1. E aí foram criando códigos para lidar com isso. E aí o que é que vai aparecer? Ele, certo, que já era um escritor e um mestre, passa então a analisar as mesas girantes e diz que tinha que ter o quê? Um efeito inteligente. Como é que a mesa vai responder uma coisa? A mesa não tem esse nível desse nível não. A mesa não é um objeto inanimado. E aí o que é que vai sendo trazido com isso? Que na realidade é essa condição do médium, que na realidade é intérprete, né, de pensamento e vontade dos espíritos que se comunicam por ser intermédio, assim como é preciso um fio elétrico para comunicar a grande distância a notícia, na extremidade do fio, uma pessoa inteligente que a receba e a transmita. Então, é preciso isso, tanto que Kardec começa ainda fazendo esse tipo de experiências com a mesa. E depois ele vai evoluindo para quê? Para usar o próprio médium. Então, o médium trazia ali a comunicação dos espíritos. E ele utilizou o quê? Elementos que pudessem
diminuir a possibilidade de fraude. Ele normalmente trabalhava com médiuns adolescentes, que não tinham nível de conhecimento suficiente para ludibriar na resposta às perguntas. E ele fazia a mesma pergunta a diversos médiuns. Quando havia coincidência entre as respostas, a quem respondia eram os espíritos e não as pessoas, ele selecionava aquilo como resposta satisfatória ao que ele estava buscando nessa interação com os espíritos. Então ele começou a sistematizar um método que que possibilitou a construção do próprio Pentateuco. E aí nisso daí vamos vendo o quê? A tipologia, a psicografia, uma outra coisa utilizada à época chamada pneumatografia, você pegava uma caixa, botava um papel, e aí todos mentalizavam ali e aparecia escrito, sem ninguém ter colocado tinta e nem nada, aparecia escrito ali, impregnado no papel, aquela mensagem dos espíritos. E aonde nós vamos ver? Desmistificando agora tudo isso, o que é que ele dizia? Você lembra que disse que tudo começa na mente? Então, todo corpo tem ligado a si um perispírito. Então, não há uma incorporação, ou seja, o outro espírito entra nesse corpo. Não existe incorporação. O que existe é uma conexão de perispírito a perispírito, e aí essa conexão se faz atuante no corpo físico e determina as suas ações, atitudes e pensamentos. Isso vai fazendo o quê? Vai dissolvendo a ideia e podendo trazer uma compreensão do que acontece. Aí o que é que nós vamos ver? Na psicografia, o que é que acontece? O médium tem um campo, certo, perispiritual. Aqui está o espírito, também com seu campo perispiritual, e forma-se uma zona de interseção, que possibilita fazer o quê? Basicamente, uma comunicação direta do desencarnado ao encarnado. Isso é que nós vamos ver dentro da comunicação mediúnica. Tanto na psicografia, só que na psicografia vamos ter algumas situações. Uma, que ele recebe por intuição e escreve, até aquela que, na realidade, o espírito controla as mãos da pessoa. E ela escreve sem perpassar por ela o que está ali descrito, sem perpassar, quer dizer, sem ela ter nenhum julgamento sobre o que está sendo escrito. Eu tive uma experiência interessante no Joana de Ângeles, há anos atrás, quando eu como médium, participando da reunião mediúnica do básico, né? Eu hoje ainda continuo cético, né? Porque eu acho que um evento que ganha uma veracidade, ele não dá veracidade para todos. A gente tem que olhar sempre com certo rigor de crítica, porque senão a gente fica nas mãos e sendo manipulado. Aí estou sentado na mesa como médium, olhei para a galera que estava lá, olhei para um deles assim, rapaz, ali, 10% de mediúnico, 90% de anímico. Eu não acredito muito nessas coisas. Me aparece o espírito do meu lado, que estava eu, e uma outra médium sentada assim, mais adiante, Lau. Ele aparece, olha para mim e diz assim, Fernando, você não tem jeito, né? Eu fiz, é constitucional, é extinto. Aí ele bota a mão no ombro de Lau. Lau estava escrevendo com a mão direita. Ela puxa outro papel e começa a escrever com a mão esquerda. Escrevendo com as duas mãos ao mesmo tempo. Eu olhei e disse assim, é difícil, mas é possível. Ela termina esses dois textos, pega mais dois. E pega mais dois, foram 3 com cada mão. E aí ele diz, sim, olha aí, 6 caligrafias, 6 traços gráficos diferentes, né? Eu digo, assim fica difícil dizer que não é essa. Ou seja, isso aí é o quê? É uma psicografia mecânica. Ela não tinha controle exatamente, então, através dessa conexão de perispírito a perispírito, ele consegue comandar, certo, os componentes da motricidade, e ela consegue fazer esse tipo de coisa. Que é o que nós vamos ver agora com a psicofonia. A mesma coisa. O médium, a sua psicosfera, né, perispiritual, o desencarnado, a interseção entre ambos, e aí a comunicação de mente a mente. Então, é exatamente isso que acontece. Não há incorporação, não há tomar a consciência do outro. Isso pode ocorrer? Pode. Subjugação. É um dos tipos de obsessão. Só que na subjugação, aí presente, que o outro não lembra-se do que ocorreu com os outros personagens que estavam assumindo o corpo dele, há nessa relação, uma relação também que faz com que ele permita que aquilo aconteça.
E aí é o que Hermínio de Miranda vai descrever como condomínio espiritual, que é até o título de um dos seus livros, onde mais de um espírito utiliza-se daquele corpo, revezando, sempre tendo um espírito que gerencia aquele contexto. Quanto à mediunidade, vamos ter a mediunidade de efeitos físicos e de efeitos inteligentes. E aí vamos notar o quê? Essa de efeitos físicos que é percebida através dos sentidos. Então, a movimentação de uma cadeira. Quando alguém aqui aparece, que todos vocês veem, isso é a materialização, isso é efeito físico. Quando aparece alguém aqui, que alguns veem, outros não, isso aí seria a vidência. Então, não uma materialização. Então, não seria um evento de efeito físico. Os eventos de efeito físico eram muito significativos no sentido de comprovar a veracidade da existência dos espíritos e da manipulação da matéria por eles. Esses experimentos foram decaindo de uso bastante. Hoje você vê muito pouco. Não que não exista mais efeito físico, é que estuda-se menos, então identifica-se menos, mas está aí presente. E os fenômenos de efeitos inteligentes é que são os mais presentes, utilizados como agora para comprovar a imortalidade da alma. Um deles mais conhecidos, vocês lembram qual é o tipo de mediunidade que pode levar um efeito inteligente, das mais conhecidas e marcantes, para que possamos identificar ali que há uma individualidade, que é fulano mesmo que está ali. Psicopictografia. Então, aquele artista que desencarnou volta, pinta uma tela com os mesmos traços que ele tinha anteriormente e em uma fração de minutos. E fica ali demonstrado a presença, duas coisas. Primeiro, a presença do espírito. Segundo, a presença da individualidade, porque ele mantém lá os seus traços para estar ali descrito. Aqui nós tínhamos uma reunião de psicopictografia, e uma das formas de você avaliar isso, você pega as bisnagas de tinta, tira o rótulo, você coloca o indivíduo para fazer isso num salão de luz vermelha, porque a luz vermelha ela desconfigura os outros espectros de cor, e aí manda ele pintar. Em teoria, se for o espírito de fato, dentro dessa mediunidade mecânica, ele vai fazer toda a pintura. Quando você acender a luz, vai estar uma pintura belíssima, com as cores colocadas de forma adequada e proporcional. Seu médium ter sido capaz de identificar as cores e ter sido capaz de identificar qual era a combinação que estava presente naquela tela. Ele pode, às vezes, estar pintando por inspiração. Se for por inspiração, nesse momento fica revelado, porque ele precisa ver as tintas, ele precisa ver o que ele está utilizando, porque senão ele não consegue fazer a pintura. Alguém ali, o rapaz ali tinha levantado a mão. Boa noite. Quando a pessoa está em manifestação mediúnica, por que o olho da pessoa não fica reto, fica às vezes virando? As imagens das comunicações mediúnicas. Se formos olhar aqueles filmes de terror, isso é muito característico, certo? Faz aquelas coisas todas, mas, por exemplo, eu posso estar aqui sob influência mediúnica, dando aula para vocês, e vocês não notarem nada. Algumas pessoas que, quando vão trazer uma mensagem de um preto velho, já falam assim, mas filho, o que é que está acontecendo? Tudo isso são cacoetes que o próprio médium, às vezes, infere aquilo. Teve episódio comigo, numa reunião mediúnica que eu participo na sexta-feira, um espírito que ele é um druida. Ele tinha próximo de 200 anos quando desencarnou. E conhecendo um pouco da história dele, quando nós nos encontramos, nos conectamos, eu imaginava o quê? Alguém de 200 anos é o quê? Todo murchinho, pequenininho, não consegue, limitado. E em uma das reuniões, eu visualizo ele no lugar, rapaz, dando salto de um lado para o outro, parecia um jovem de uns 20 anos. Eu fiz, como é isso? Ele fez, como é isso o quê? Como é que você está podendo fazer tudo isso? Eu disse, eu sempre pude. Mas nessa idade, ele fez, a idade é do corpo. Isso é um atavismo seu, que está me trazendo deste jeito. Aqui não há corpo físico, então não há limitação física. Então, aí, a partir daí, eu passei a mudar minha forma de interação com ele e com qualquer outro espírito. Perceber o quanto daquela comunicação tem de conteúdo meu. Então, vê-lo daquele jeito era um conteúdo meu.
A partir dali, quando ele vem na reunião que precisa levantar, fazer alguma coisa, não tem nada de, me ajude aqui, me segure. Não precisa isso. Eu posso estar dando comunicação de um espírito, uma velha rezadeira, daquelas bem encarcadinhas, que ela ainda se representa desse jeito. Eu vou levantar normal, até meu amigo aqui, já que ela vai dar um passe nele, e, estando aqui, ela dá o passe, faz tudo, e termina, acabou. Agora, se eu estiver ainda preso a esses elementos atávicos, não. Para a comunicação de um preto velho, eu tenho que vir, eu tenho que mudar aquela voz. Se eu estou sob a influência de um espírito que me leva ao descontrole, eu vou revirar os olhos, eu vou trazer uma manifestação que seja visível pelos outros para validar o que eu estou fazendo. Entendeu? Mas não é um elemento que tem que estar presente e que esteja presente. Inconvenientes e perigos da mediunidade. Será que a mediunidade pode levar à loucura? O que é que vocês acham? Fica doido? Hein? Não? Sim? Eu acho que... tá. Eu acho que vai muito da interpretação da pessoa. Se a pessoa entende que a mediunidade, ou então não tem conhecimento suficiente, acha que isso é loucura, ele vai ser louco, no caso. Para a partir do momento que ele desenvolve, ele vê que é uma competência humana. O que é que acontece? É mais ou menos isso que você está descrevendo. Existe uma predisposição do indivíduo a um desequilíbrio psíquico. E o que aconteceu ali é que foi a experiência da mediunidade naquele momento, funcionou como esse elemento revelador, que poderia ser revelado por qualquer outra situação que levasse a ele a entrar em contato com aquele mesmo conteúdo. Agora, as pessoas que têm transtornos de origem psicótica, ou seja, que rompem com a realidade, não é indicado que essas pessoas busquem, se não estiverem em equilíbrio, trabalhar com conteúdo mediúnico. Por quê? No momento da comunicação mediúnica, você tem uma janela de abertura entre o inconsciente e o consciente, que é essa justamente a dificuldade das pessoas com os quadros psicóticos e psicóticos, né, para conseguir manter essa barreira de maneira bem estabelecida e manter uma boa relação com a realidade na qual ele está atuando. Então, o psiquismo, a mediunidade não leva a isso. E o que foi que essa resposta foi dada por mim? Não, pelos próprios espíritos, né? Desde quando não haja predisposição, não tem por que isso acontecer. E aí eu peguei um dado que eu queria compartilhar com vocês, que essa experiência de eu estar aqui, daqui a pouco começar a falar como Maria, ou como João, me comportar como José, é algo que poderia ser caracterizado como transtorno dissociativo de identidade. Ou seja, mais de uma identidade no mesmo psiquismo. Só que quando vamos olhar, então, esses dados da revista de psiquiatria, o que é que ele vai mostrar? Que esses investigadores criaram uma escala, né, de experiência dissociativa e analisaram isso como um instrumento de autoinforme, com 28 itens, e analisaram para poder medir essas experiências dissociativas. Ele pegou 1.055 adultos. Em 13% apresentavam uma pontuação acima de 20, que indicava a existência de um nível alto de vivências dissociativas nessa amostra. Mostrando o quê? Que essa possibilidade de você se ver também como outro personagem, interagindo com a outra individualidade, ela está presente aqui em mais de 10%. E aí não são religiosos de templo, de um centro espírita. E o que é que esse outro trabalho vai mostrar? A mesma coisa. Esse Frederick Myers, né, Morton Prince e William James apresentam um ponto de vista em que a dissociação é entendida como um construto dimensional. Ou seja, é vivenciada em maior ou menor grau por todas as pessoas. Se lembra aquela história, todos somos médiuns, em maior ou menor grau? Então, todos temos essa habilidade, em maior ou menor grau. E, mais adiante, desse extremo saudável, né, o extremo patológico, e, mais adiante, esse é outro, Lewis Fernandes, né? A dissociação não patológica ocorre com o controle pleno do indivíduo, dentro de um contexto cultural que a organiza e é significativa para a própria pessoa e para os outros. Então, o médium dentro do centro espírita, né? Aquela atividade é útil para ele e para a coletividade da qual ele participa. Ela acontece em um momento específico, sob o controle dele, e não tira ele das suas atividades cotidianas e normais. Então, isso é saudável. O que é o patológico acontece em qualquer lugar, não está sob o controle do médium e tira ele da sua capacidade de manter as suas atividades habituais da vida profissional.
e da vida cotidiana. Então, aí vamos estar vendo o extremo do patológico, porque onde é que vamos encontrar isso? Alguns quadros de doenças psíquicas, onde a psicose pode estar ali presente, onde essas invasões tiram o indivíduo dessa possibilidade de controle, necessitando de medicação, de psicoterapia e de trabalho espiritual conjunto, porque vamos lembrar que nós somos um ser bio-psico-espiritual. Então, com esses elementos, por que é que eu trouxe? Para a gente poder compreender que, olhando mesmo cientificamente, vamos perceber que há nuances diferentes de um indivíduo para outro, seja olhando isso dentro da categorização aí da ciência, seja olhando agora com o que nós estamos rotulando enquanto mediunidade. E aí o que é que nós vamos começar a perceber os tipos, né? Tipologia, que é aquela que era aqueles estalidos lá de Rendesville, ou como estava vendo o barulho da porta batendo em cima, luzes, transporte, ou seja, você transportar um objeto de um lugar para outro lugar, houveram experiências assim, escrita e voz direta, ou seja, estamos aqui e de uma hora para outra algo começa a falar. Não é o telefone celular de vocês, é voz direta. Aonde, utilizando do fluido de médiuns, de efeito físico, para poder fazer com que aquilo se apresente. Outra coisa, aqueles cheiros de perfume, né? É muito comum com Bezerra aquele cheiro de éter, né? Junto, quando aparecia. Alguns espíritos, quando aparecem, trazem aquele cheiro de ervas. Então, isso pode ocorrer? Pode. Transfiguração, você às vezes vai notar isso mais facilmente. O médium, durante a comunicação, ele muda o aspecto do rosto. Muda. Você olha, muda a aparência, né? Médium de cura, o fenômeno de cura. Pessoas que têm a habilidade de, através do toque, da emissão do pensamento, poder fazer com que processos patológicos revertam ou desapareçam. Pode ser uma simples dor de cabeça, pode ser uma lesão com dor em algum lugar, e aí vamos ter os médiuns de cura que vão desse contexto até o próprio contexto de cirurgias espirituais, como fazia o Arigó, antigamente, que cortava, tirava aqueles pedaços e ali o indivíduo se recuperava. Agora foi questionado a ele, né? Se a cirurgia espiritual, para que precisava tirar pedaço? Ele dizia, isso é por causa de vocês e não da gente, enquanto espírito. Então, por causa desse relato, eu acho que as cirurgias espirituais podem ser, beleza, ótimo, desde quando não lese o corpo físico diretamente, porque isso é desnecessário. Além disso, a levitação, que tinham, então, nesse tipo de apresentação, e que ficava muito fácil para os charlatãs fazerem isso, né? Então, naquela época, visto como charlatanismo. E as materializações, que é o que ele tinha perguntado, né, se o médium, ou seja, se um espírito pode utilizar-se daquele fluido para materializar alguém, pode. Utilizar-se e trazer a materialização de alguém. Aqui é Chico, né, o médium, e ele eliminando o ectoplasma. Esse ectoplasma possibilita ao espírito adquirir uma forma. E aí se tornar visível para todo mundo, mesmo para quem não é médium. E as modalidades de fenômenos intelectuais mais frequentes, inspiração e intuição. Audiência, ouvir espírito, vidência, né, e desdobramento. Eu, se não tivesse encontrado o centro espírita, eu estava com certeza no no Juliano Moreira. Quando eu dissesse que eu via vozes, de vez em quando via pessoas, iam me dar um pliquitico Fenergan e eu estaria lá. Então, ou seja, qual é a diferença? Aquilo que eu lhe descrevi. O indivíduo passa a ter controle sobre esses eventos, não ocorre em qualquer lugar. Então, isso caracteriza uma faculdade e não um elemento de desequilíbrio. Cadê minha amiga ali para ele? Qualquer pessoa pode apresentar todos os tipos de mediunidade ou cada pessoa tem uma? As modalidades de mediunidade podem ser múltiplas. Normalmente você não vai ver alguém apresentando todas as modalidades. A modalidade mais comum, intuição, inspiração, psicofonia, psicografia, são os mais comuns. Psicopictografia, um recorte menor, porque para o espírito conseguir pintar, mantendo os seus traços, é preciso uma neutralidade do médium que permita que isso seja feito dessa forma.
O médium de cura, que, por exemplo, faz lá incisões, para que isso aconteça sem lesão, é preciso uma conexão entre ele e o médium de estrita precisão, para não causar esse tipo de lesão. Psicometria, o indivíduo pega no objeto e reconhece a história do objeto através do toque. É utilizado em outros países para desvendar crimes que ficaram sem resolutividade. E, com isso, conseguindo levar a essa situação. Teve um caso interessante de uma menina que fez o transplante de córnea. Depois de fazer o transplante de córnea, ela começou a ter sonhos com quem tinha matado a pessoa que tinha doado as córneas para ela. E, através desses sonhos, se descobriu quem foi o assassino. Tá? Então, ou seja, a pessoa não tem todas as modalidades, terá alguma delas. Agora, é preciso, ao olhar para as modalidades de mediunidade, para não se fascinar com isso. Por exemplo, vidência. Eu disse aqui que vi alguém, vi não sei quem. São eventos esporádicos. A vidência, por exemplo, não é uma faculdade mediúnica que está continuamente presente. Tá? E outra coisa, que digamos, posso estar eu dando a comunicação espiritual e vocês dois são médiuns videntes. Ela me vê de um jeito e você me vê de outro. Porque o espírito assume para quem ele está interagindo a forma que for mais conveniente para a realização daquilo que ele está buscando. Então, por isso, você pode ter duas pessoas vendo o espírito de formas diferentes, acessando os seus conteúdos inconscientes, que vão dar a expressão daquilo que o espírito está buscando transmitir. Aquele filme lindo chamado, como é? Amor Além da Vida, né? Que aí ele vem na forma do filho, porque era a forma que mais facilmente seria apresentável e aceito para poder auxiliar o pai naquela jornada. Então, vamos ver esses elementos. A psicopictografia que eu coloquei, um dos grandes métodos de psicopictografia próximo de nós, é o Medrado, né? Ele fazia, não sei se ainda está fazendo, pinturas de quadro em minutos, né? Com vários pintores renomados. A psicografia, né, que é você escrever, a psicografia é algo importante, que aconteceu com Chico, por exemplo. Ele fez uma psicografia inocentando uma pessoa que tinha pego o revólver, né, e acidentalmente matou o outro. E aí ele trouxe a psicografia, descrevendo o que aconteceu, que isso foi um acidente, não foi proposital, e foi aceita pelo júri. Por quê? Porque o estudo grafológico demonstrava que a letra escrita era o mesmo traço do morto, né, do que tinha sido assassinado. Então, ou seja, podemos ser utilizados até como prova forense nessas situações de confiabilidade da prova. E a psicofonia que a gente colocou, né, que o pessoal chama de incorporação, e esses sinais de mediunidade ostensiva. Vamos encontrar aí a visão de desencarnados, o que minha amiga ali disse que viu a mãe, né? Vamos encontrar aqui labilidade emocional acentuada. Você chega num lugar, quando meu amigo descreveu ali o que ele viu lá do gato, disse também que estava uma coisa assim ruim. Às vezes você chega num lugar e tem uma sensação, né, de que tem algo ruim ali, de que as coisas não estão bem. Isso pode ser uma conexão com a energia fluídica dos desencarnados presentes e que leva a isso. Quer dizer que você está à mercê disso? Quando está presente desencarnados, desequilibrados, com fluidos desorganizados, e você está presente, você vai estar sempre à mercê de tudo isso? Então, a ideia é que não. Quando você está equilibrado, você vai, ao contrário, neutralizando aquele padrão de vibração, e isso vai se modificando. Nós não somos frutos no meio, nós somos agentes transformadores no meio, interagindo com o meio. Pressentimentos, né? Que também é outro elemento que pode ser, dentro do contexto mediúnico, o pressentimento de que vai acontecer alguma coisa, de que algo está por ocorrer, e há os sonhos premonitórios. Só temos que tomar cuidado com uma coisa. Se toda vez que alguém sonhasse que o avião ia cair, a companhia aérea impedisse o voo, não teríamos voo no país. Porque os sonhos premonitórios trazem uma possibilidade de você estar percebendo o que vai acontecer. Só que tem gente que diz assim, para mim é batata, toda vez que eu sonho acontece. Uma das coisas é passe a anotar com detalhes, cada vez que tiver essas coisas. Você vai começar a perceber que seu nível de assertividade é muito menor do que o que você pensa. Porque quando você não anota, você só pensa do que dá certo. Ou então aquela distorção, eu sonhei com um avião caindo. Aí sai uma reportagem, o teco-teco pulverizador aqui em Simões Filho caiu. Olha, era isso que aconteceu.
Então, não há nenhuma precisão e usa dessa imprecisão para poder falar sobre isso. Ela ali, depois tem ele aqui. Professor, por que, via de regra, as mães têm um monte de pressentimento que funciona? Não saia meu filho que vai dar errado, aí o filho sai e dá errado. Tem alguma coisa a ver com mediunidade? Vamos lá. Pressentimento de mãe. Tudo bem. Pode ter o elemento mediúnico? Pode. Só que é aquela mesma coisa que eu lhe disse. Dá errado ou não dá errado. A mãe vai tender a não... A mãe vai tender a desviar o filho de qualquer comportamento que ela acha que seja ruim, que ela acha que vai dar errado. Alguém tem a visão de plenitude sobre o que é certo e o que é errado? Não. Então, ou seja, a resposta para isso é: o pressentimento pode ser verdadeiro, mas pode estar incutindo apenas esse controle, esse desejo de controle sobre o outro. O que é que precisa ser feito? Que eu acho que é a mesma coisa com os sonhos premonitórios. Se eu sonho que o avião está caindo, o avião que está caindo pode não ser o Boeing que eu ia pegar, mas sim aquele sonho que eu tinha do meu casamento, da empresa, de viajar para um outro lugar. Era algo que estava ali presente, que está afundando, que está caindo, porque precisa de uma mobilização minha. Então, por quê? Porque os sonhos é uma forma do inconsciente entrar em contato com a consciência e buscar, nesse sentido, auxiliar o indivíduo a despertar para a reorientação e retomada de sua própria vida. Eu fiz algumas pesquisas há algum tempo sobre mediunidade e espiritualidade. Eu vi uma pessoa falando, mais de uma no caso, que às vezes a gente, materializa o que a gente quer. A gente fica, pensando que, eu queria ver espírito, aí eu começo a ver coisas, mas, na verdade, em vez disso você realmente ter uma mediunidade, você está fazendo com que você veja coisas que não existem, ou que, você sinta coisas que não existem, mas é, a sua mente fazendo isso porque você fica com aquilo na cabeça, consciente ou inconscientemente. A mente pode produzir qualquer coisa, tanto que produz doenças, onde nós vamos entender a medicina psicossomática através desse elemento. A questão toda é que vamos analisar alguns tipos de mediunidade, por exemplo, a vidência. É uma das mediunidades que mais dá espaço para isso. O indivíduo começa a ficar construindo ali na mente essa capacidade de enxergar e de ver, e aí termina sendo facilmente arrebanhado por um desses espíritos zombeteiros, desses espíritos que possam querer fasciná-lo, e aí começa a ver aonde não tem. É como acontece também com os sonhos premonitórios, né? E caiu o avião, aí foi um teco-teco, ele disse que foi aquilo, né? Vai morrer alguém importante. Todo mês morre alguém importante. Então, começa a lhe utilizar como uma forma de lhe manipular. Então, não digo só que seja o próprio indivíduo construindo, não. Quando ele começa a entrar nesse viés, ele facilita a presença de espíritos que têm o interesse de manipulá-lo. Agora, qual é a ideia do contexto mediúnico? Primeiro, o estudo, compreender como se dá o fenômeno, praticar o fenômeno dentro de uma instituição séria, onde, então, você vai ter pessoas que vão estar interagindo com você e validando aquele experimento, do que fazer isso em casa sozinho, na própria mente, com o próprio psiquismo, sem ter nenhum elemento aferidor que possa estar lhe servindo de auxílio para balizar se você está viajando na maionese e entrando aí em alucinações, ou se você verdadeiramente está passando pela experiência. Ela tinha descrito os sonhos? Não foi... Foi você que quer falar sobre sonho premonitório, não? Então, vamos lá. Sonhos com desencarnados, aí a sua cara. Certo? Presentíssimo. Às vezes acontece como? Para dar o nosso parente desencarnou, e aí, meses depois, a gente sonha com a presença dele, dizendo que está bem, que as coisas se resolveram. Vem, às vezes, no dia do aniversário, como uma ontem contou, que a mãe aparece no dia do aniversário, e isso é um dos sinais de mediunidade ostensiva, sim. Tá? Perturbações intermitentes é aquele contexto de que estava com as coisas bem de uma hora para outra, começa a tudo se desequilibrar, está atento à possibilidade de uma presença espiritual.
Mas vamos lembrar de uma coisa, que eu não sei se eu ver se está aqui, é que eu perdi o... Que é o seguinte. Se lembra que eu coloquei aquela face que parece uma interrogação? E descrevi que para lidar com o mediúnico é preciso conhecimento, e precisa se conhecer. Então é preciso se conhecer. Se eu faço essa investigação interna e já vejo que eu sou dado a múltiplas fantasias, eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu tenho que ser o que mais exato. O que é que eu estava descrevendo? Eu tenho uma percepção mediúnica, eu sei que tenho. Mas só porque aparece alguma coisa, eu vou dizer, não, será que é isso? Não. Uma vez eu estava num trabalho, a gente faz parte do trabalho de cura, e eu estava no trabalho, uma das pessoas vinha entrando, e aí um espírito junto a mim fez assim, fulana vai morrer. Eu digo, fulana vai morrer? Me disse, tranquilo. Aí eu cheguei em casa e disse para minha mulher, olha, eu estava no trabalho, vi fulano me dizer isso, guarde só com você. Certo? No momento que eu comecei a fazer essa partilha, eu quebrei o vínculo com ele. O vínculo de ficar achando que teria alguém para me dizer o que ia acontecer e que aquilo é real, acabou. A pessoa desencarnou? Não. Mas, da mesma maneira, vai lhe soprando coisas e começa você a fazer essas conexões com coisas que aconteceram, até de maneira forçada, e vai conseguindo lhe fascinar e lhe dominar. Então, a ideia sobre a mediunidade é entender que estamos lidando com um indivíduo de igual para igual, uma pessoa encarnada, da mesma maneira que nós temos cuidados ao lidar na relação com encarnados, a mesma coisa com desencarnados, não estamos à mercê dele e sabemos que há várias modalidades aí de mediunidade que pode estar presente. E que a mediunidade de efeitos físicos aparecendo, os estalidos, os sons, as vozes que podem aparecer como voz direta, a gente ouvir e já sabe que isso é evento mediúnico e pronto. Não precisa ficar apavorado por causa disso. Seguindo ainda, movimentos ostensivos em sua volta. Agora, só não serve aquela coisa. Quando eu chego na sala e sento no sofá, a televisão liga sozinha. Isso é algum evento mediúnico. Foi o controle que ela esqueceu embaixo das almofadas, e toda vez que senta, o bicho ali aparece, certo? E essa habilidade de curar terceiros é aquela mediunidade de cura, como a gente descreveu, como eu descrevi aqui, de pessoas que têm essa habilidade, né? Sob o toque com o outro, sob a emissão do pensamento, consegue fazer com que o outro melhore de alguma patologia que esteja ali presente. Então, isso é um dos exemplos de uma mediunidade ostensiva. Sensação constante de presenças, como a sua mão lá na toalha, alguns podem ter sempre isso. Eu tinha no estacionamento do antigo apartamento que eu morava. Toda vez que eu entrava na garagem e começava a fazer manobra, aparecia um vulto lá. E eu dizia, que diacho é isso? Nunca aparecia visivelmente, sempre assim, meio obscuro. Aí eu parei conversar, para que você está fazendo por aqui? Certo? Não tem sentido. E ele não conversava comigo. Teve um tal dia que aí sim, a gente conseguiu estabelecer uma conversa. Ah, porque eu guardo aqui os carros. Você guarda o quê? Que carro, certo? Não tem sentido, é que você está perdido. E aí se reorientou e sumiu. Tranquilo. Passou-se uns 4 meses, comecei a ver de novo. Só que já era outro. Nessa mesma situação de se sentir ainda guardador de ambientes, né? Responsáveis por ambientes. Estava ali, eu digo, olha, sabe de uma coisa? Eu não vou mais dar atenção à sua presença. E aí eu passei a bloquear aquilo. Toda vez que eu percebia que alguma sombra, eu já nem ia adiante. Começava a anular, e aí anulou-se o efeito. Quanto mais eu ficasse atrás do efeito, mais eu notaria. Que é como que vocês podem fazer um exemplo, um exercício tranquilo. Pega um carro incomum. Tinha um carro daqueles, tem um desses carros que é, por exemplo, carro cor-de-rosa, tá? Se eu perguntar, você viu o carro cor-de-rosa, você vai dizer não, ou raramente, talvez um. Se você colocar agora no seu psiquismo, por carro cor-de-rosa, você vai começar a ver mais. Porque o que acontece? Somente fica alerta para qualquer coisa que traga aquela informação. E aí começa a identificar aquilo com mais frequência, que cai um pouco naquilo que você estava falando, da pessoa se iludir. No momento que ela bota aquilo no radar, ela passa a identificar com mais frequência. E isso se dá também com o contexto mediúnico. Audição de vozes internas e experiências de déjà vu. Vozes internas sentindo alguém falar lá dentro de você. Exatamente isso, que fica muito parecido com as alucinações que os pacientes com doenças psiquiátricas podem trazer. E o déjà vu é aquela sensação de que eu já fui naquele lugar. Eu já estive ali. Pode ocorrer por um desdobramento, você às vezes já sabendo que vai, pela ansiedade de ir, vai de noite, dorme, sai do corpo, vai lá, e quando você volta de novo, você diz, já vi. Ou então, o contrário, algum lugar que você já possa ter vivido. Então, você viaja daqui para um outro país, para um outro lugar, e você diz, rapaz, eu acho que eu conheço esse lugar. Eu tive essa sensação em Siena,
naquele, né, uma praça que tem lá, que tinha uma corrida de cavalos, né? Quando eu passei por uma das partes, parece que tudo sumiu assim, como se eu tivesse voltado no tempo e lembrado de alguma coisa ali. Então, isso pode ocorrer também como exemplo de mediunidade ostensiva. E os tipos de comunicações? Se lembra aquela história que podem ser grosseiras e frívolas, que levam a enganar o outro, a iludir o outro. Uma vez aconteceu com minha casa. Minha mulher abre a estante, procurando uma caixa de caneta Bic. A caixa não estava lá, ela começa a brigar, imagina, só estava em casa eu e a empregada. Alguém mexeu aqui. Se alguém mexeu, ou eu, ou a pobre da criatura. Pela lei de hierarquia, estaria dizendo que foi a pobre da criatura. Enquanto ela estava ali já, saindo do sério, eu ouvi aquele riso de criança. Aí eu deixei ela sair, eu fiz, olha, estão brincando com você. Coisa nenhuma, lá vem você com esse negócio de espírito, ela subiu para o pavimento superior. Eu abri de novo o próprio armário. Quando eu abro o armário, na frente estava o quê? A caixa das canetas. Ou seja, brincando com ela, certo? Naquele momento, fez com que ela não identificasse o que estava ali. E aí vamos encontrar espíritos zombeteiros? Vamos. Comunicações grosseiras, isso é o mais comum, né? Trazendo comunicações que não tem nada de instrutivo. Comunicações sérias, né? Que trazendo orientação, falando sobre a situação que está vivenciando. E comunicações instrutivas, como aqueles que vamos chamar de mentores, né? Espíritos mais esclarecidos para orientar. Então, a meu ver, quando vamos falar então de desenvolvimento mediúnico, temos que estar olhando esses 3 pilares: ética, conhecimento e o próprio desenvolvimento da técnica, que é o exercício prático. Então, para evitar aquilo que meu amigo ali estava descrevendo, de ser iludido, né? De começar a fazer, começar a ver. Primeiro, a questão ética. Se aquilo que está me sendo trazido fere a questão ética. Se fere a questão ética, se é mediúnico, é de algum espírito que não merece minha atenção. Se não é mediúnico, é produção minha, eu preciso de uma assistência psicológica para elaborar aqueles conteúdos em mim. O aspecto de desenvolver o conhecimento. Então, justamente, o estudo sobre o que está acontecendo. As modalidades, tem um livro dos médiuns, fantástico, descrevendo aí todos esses elementos. Tem um livro chamado Diversidade dos Carismas. Fala da história de uma médium, tem o tomo 1 e 2. Falando o que é isso, na prática que aquela pessoa viveu. Então, tem muito na literatura espírita sobre isso. E desenvolver a técnica, é o exercício prático. Aqui vocês passam pelo ciclo 1. No ciclo 2, começam a ter já reuniões mediúnicas, que são 4, e no ciclo 3 são 10, metade dos encontros são reuniões mediúnicas. Então, vocês vão aprender, através da experiência prática, o contato com isso. Certo? Os que forem médios, trazendo comunicações. Os que não forem médios, aprendendo a orientar, a lidar com aquilo ali no dia a dia, certo? Do encontro no centro. Então, 3 semestres que lhe qualificam para isso. A partir daí, vocês querendo podem passar pelos campos de estágio que são as mediúnicas da casa. A de quarta-feira, que é a desobsessão presencial, a de terça-feira, que atende às fichas a distâncias, o trabalho de cura de sexta-feira, o trabalho de paz, que acontece durante as palestras e no sábado com a fluidoterapia. Então, passando por esses 3 semestres de formação, você teria acesso a esses espaços para lidar com a parte técnica. E aí é onde acontece essa história do cuidado com a mediunidade. Digamos que eu sou médium, estamos numa reunião mediúnica, e minha amiga aqui é a coordenadora. O espírito vem e, digamos, as mediúnicas têm normalmente 2 fases. A primeira fase de atendimento aos espíritos sofredores, desequilibrados. E a segunda parte dos mentores, os espíritos mais esclarecidos. Na primeira parte, quando aparece um espírito querendo dar mensagem de amor, de bondade, eu vou levar em conta que esse espírito é um espírito equilibrado ou desequilibrado? Porque quando a gente vai falar de conhecimento, veja só, quando você é convidado a um lugar, se você for uma pessoa equilibrada e centrada, você vai estar comendo antes da hora, tirando as coisas do lugar? Não. Então você respeita o lugar. Então, por mais que o Espírito chegue me dizendo que a paz do Senhor esteja convosco,
olha, seu momento não é esse. Se é esse conteúdo que você quer trazer, o momento seria o seguinte. Mas para você estar aqui, o que é que está se passando com você? Me conte aí. Eu destituo já, em vez de comprá-lo pelo rótulo. Por isso a necessidade do conhecimento com aquilo que você está lidando. Não levar apenas pelo rótulo aquilo que lhe é apresentado. Professor, eu tenho alguns amigos, algumas amigas que desenvolveram a mediunidade. Eu não tenho muito detalhes sobre, mas no espiritismo, candomblé e umbanda, e eles geralmente eles não se sentem confortáveis no pelourinho, em festas, em carnaval. Isso significa que eles já trabalharam muito ou que eles têm muito que trabalhar? Olha, uma das coisas é o seguinte, a primeira coisa é a necessidade de um movimento de autoconhecimento. Por que aquilo me toca tanto? Então, por exemplo, no pelourinho, né? Por que aquilo me toca tanto? Talvez tenha sido parte da minha história. Talvez eu esteja parte dessa história onde eu acho que há uma questão entre pretos, entre negros e brancos. E isso ainda faz parte do quanto eu não compreendo o que é o psiquismo humano. Porque não é uma questão de cor. É uma questão de desrespeito à vida humana, seja com japonês, americano, negro, o que for. Então, a primeira coisa é eu lidar com aquilo. Se aquilo me mobiliza tanto, tem coisas em mim ainda que eu não resolvi. Então, a sugestão que eu tenho para as pessoas que, frente a qualquer percepção mediúnica, se citam desequilibrada a ponto de não conseguir se manter inteira naquele lugar, que elas busquem um suporte psicológico para trabalhar aqueles núcleos em si mesmo. Porque o que acontece é que a influência espiritual toca a pessoa no âmago do seu ser. Então, vai despertar nela coisas que já passaram e que ainda estão nela ali, encobertas, né, por essa nova veste, esse novo personagem que está presente. Contudo, ainda está aquele núcleo emocional não resolvido. E não quer dizer que ela era nem negra nem branca, aquele núcleo emocional. Pode ter sido porque ela foi o infrator, pode ter sido porque ela foi a vítima, né? Então, precisaria dar uma olhada nesses elementos. E por quê? Para que não precisemos ficar à mercê de nada, senão o ambiente passa a ser o determinador das nossas atitudes. Mais alguma pergunta? Que a gente aproveita e já... Olha, ali. Boa noite. Tem como a mediunidade se expressar por meio de dor física? Se a mediunidade pode trazer dor física ao corpo? Pode, sim. Não só dor física. Imagina Fernando, 50 anos, numa reunião mediúnica, trazendo a comunicação espiritual de uma mulher que morreu durante o aborto. Eu sentia a barriga enorme, sentia o incômodo, a dor, tudo aquilo que ela estava expressando. Por quê? Nós temos no nosso corpo uma glândula chamada epífise, e é justamente através da epífise que se dão as conexões mediúnicas. A epífise tem uma conexão direta com a hipófise, hipotálamo e esse sistema reticular que está ela conectada. Então, quando nós passamos por qualquer situação, por exemplo, de estresse, há em nós um disparo que vai fazer com que a adrenalina venha, prepare a gente para uma reação, e então ela vai mover modificações no corpo. No contato mediúnico, através da epífise, eu sinto aquilo como se estivesse acontecendo naquele momento. Então, aparece no corpo físico tudo aquilo que o outro espírito estava sentindo. Então, às vezes, você dá a comunicação de alguém sem um braço. Para mim, a comunicação mais incômoda é quando é espírito com lesão de pele. Porque eu tenho um dermatografismo, que é aquela coisa que você passa qualquer coisa, fica ali vívido, né? Então, depois de uma comunicação dessa, eu fico incomodado, até que eu receba um passo espiritual de alguém que vai amenizando. Mas você sente no corpo físico como se fosse idêntico ali. Fora da comunicação espiritual, isso pode ocorrer por uma influência espiritual? Pode. Um espírito pode levar a pessoa a sentir dor de cabeça, a sentir determinados sintomas. E que aí, justamente, o tratamento do equilíbrio psíquico e do atendimento espiritual pode melhorar bastante essas situações. Oi, boa noite. Minha pergunta era exatamente igual a dela, porque eu não vi abordando essa questão da dor física, porque eu já passei por isso também. Eu sentia muitas dores no estômago, era como se fosse queimação, e algo por autoconhecimento que eu nunca tive, né? E aí, numa sessão mediúnica, uma moça que havia ingerido ácido, né? Ela passou a dor dela para mim, então eu sentia isso.
E isso se enquadra na mediunidade física? E, no caso, ela não passou a dor dela para você. É que ela, em íntima conexão com você, faz com que você sinta o mesmo que ela está sentindo. Tá? Agora, só temos que tomar cuidado com esses elementos pelo seguinte: é possível o espírito impressionar, certo, o corpo físico do outro, isso está presente? Agora temos que tomar cuidado. Trabalho de cura, sexta-feira, saindo do trabalho, uma pessoa sentou-se e fez assim: rapaz, estou com uma dor aqui. Certo? Fiz ótimo, perfeito. Semana que vem a senhora continua o trabalho, mas vá no gastroenterologista. Na outra semana, quando chegou, ela... Doutor, graças a Deus eu não encontrei. Fui no gastro, eu estava com uma úlcera enorme que eu tenho que tratar. Então, não deixar de olhar a parte orgânica e física, utilizando como desculpa uma explicação apenas do espiritual. O contexto espiritual vai ser complementar. Eu primeiro tenho a obrigação de afastar uma lesão orgânica ou um distúrbio psíquico, enquanto eu vou olhar o aspecto espiritual. Ou o contrário, fazer as coisas... O contrário não. Outra opção, fazer as coisas em paralelo, mas jamais deixar de lado o contexto do que está aparecendo organicamente ali. Eu tenho duas... Está dando para ouvir? Eu tenho duas perguntas. Uma delas é na questão de, tipo, você pode sentir a dor ou o sentimento de uma pessoa encarnada, tipo, por meio da mediunidade, e a outra é na questão de, tipo, você pode ter um sonho, sei lá, e acordar sentindo a sensação que você sentiu durante o sonho, tipo, uma sensação física. Também questão de mediunidade. Acordar num sonho e manter a mesma sensação, isso não é mediúnico, é anímico, é do próprio indivíduo. Então, às vezes, alguém sonha com alguma coisa, tem uma sensação de bem-estar ou de mal-estar, e acorda com aquela mesma impressão. E, às vezes, fica durante algum tempo ainda com aquela mesma impressão. Isso pode não ter nada a ver com a correlação mediúnica, mas sim anímica, do próprio indivíduo. Com aquilo que ele estava vivenciando no seu momento de realidade onírica e na vida real. Então, isso pode ocorrer. Quanto a pessoa poder estar ali sentindo uma dor por uma influência, né, espiritual, aquilo que eu tinha descrito, pode ocorrer? Pode. Pode estar presente? Pode. O que é que precisamos ver é afastar outras possibilidades para não estarmos rotulando uma coisa de outra e perdendo o eixo claro e nítido, que é afasta-se primeiro, certo? Possibilidades que possam ter repercussões graves e sérias, e aí não se encontra nada, está no tratamento espiritual, melhorou, ótimo, ou faz em paralelo. Mas jamais recorrer apenas ao tratamento espiritual e deixar a queixa ao largo como se não fosse importante. Agora, eu acho que o mais importante de tudo isso é que, por exemplo, uma senhora estava me contando, olha, eu trabalho em casa com meu marido, em home office, estávamos trabalhando os dois juntos, eu sentia aquela coisa que eu queria largar tudo, não fazer mais nada, a vida não tinha sentido nenhum, eu queria largar tudo. Aí eu fiquei muito incomodada, saí depois, fui conversar com ele. E aí ele me disse que também estava sentindo a mesma coisa. Então, nítido, há uma presença espiritual aí, né? Uma influência ali presente, talvez dentro do escopo do trabalho deles, né? Alguém ali que tinha uma empresa, perdeu, quebrou as finanças, e a vida não tinha mais sentido. Então, está tranquilo, é uma comunicação, é uma presença espiritual, orar por ele, pedir que ajude, né? Mas veja uma outra coisa. Se eu entender que eu tenho uma sintonia e tudo que me aparece tem a ver com essa sintonia, qual é a primeira pergunta que eu tenho que fazer? Como estou eu no sentido de valoração da vida? Como está isso em mim? Como estão os meus valores para com a vida? Sentindo ok? Que estou indo no caminho? Que não estou? Será que eu não estou me perdendo? Ou será que eu vou ter que acontecer uma doença para eu me redirecionar? Então, como é que está a minha questão lá pela vida? O parceiro fazer o mesmo questionamento. E os dois juntos, como é que está o contexto da nossa relação conjugal? Será que ela está indo para o beleléu? Que a nossa relação não tem mais um sentido comum? Então, perceba, isso é você fazer com que tudo que lhes chega seja uma ferramenta de evolução, de despertar para você mesmo. Você dar um enfoque, digamos, espiritual, como era esse caso, que era uma influência espiritual, mas para isso acontecer, tem alguma conexão comigo. Então, eu preciso olhar. Ah, Fernando, mas não tem nada. Você olhou? Então, dê uma olhada para poder ver. Tá? Para perceber se aquilo não é apenas um alerta que lhe foi dado para você poder
direcionar e dar um andamento adequado às suas próprias questões. Então, vamos lá. Cadê? A ideia de querer provar a sobrevivência, né, a imortalidade, a meu ver, já é muito desnecessária. Você tem dúvida que é imortal? Fique tranquilo. Quando você morrer, você vai descobrir. Se antecipar, vai sofrer um pouquinho por isso, mas tem jeito. Agora, o principal disso é literalmente isso que ele está descrevendo aqui. Ó. Não é exatamente esse contexto, porque isso já é inegável. O que é necessário é o fenômeno de evolução. Então, ou seja, você, como eu coloquei aqui o exemplo, né? Duas pessoas sentem uma mesma presença espiritual falando sobre a falta de sentido da vida. Isso pode ter a ver com o psiquismo tanto de uma como de outra, como da representação da relação entre as duas. Ora-se pelo desencarnado, eleva o pensamento, pede para que ele venha para cá, mas vamos embora olhar agora aquilo que me chegou. Então, isso que é que eu estou fazendo, eu estou naturalizando o fenômeno mediúnico como também um elemento de crescimento, de evolução, de aprendizado. E isso é importante, porque se lembra, quando a gente fica preocupado, e se eu entrar em contato com o espírito miseravão, como é que vai acontecer? Certo? Eu ficar à mercê dele? Olha o que é que eles vão colocar. Quando você tem, então, um equilíbrio psíquico, uma harmonia, você vai fazer o quê? Atrair boas energias, e as ruins vão ser bloqueadas. Quando você está pensando em coisas desagregadas e ruins, você vai atrair energias ruins e bloquear as energias benévolas. Então, como me proteger? Exatamente é o que ele vai descrever aqui, o nosso amigo Alexandre, aí, em Missionários da Luz. Os excessos são desperdícios lamentáveis, que retêm a alma em círculos inferiores, e não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem equilíbrio, certo? Desses aprendizes da ciência do bem viver. Ou seja, busque equilíbrio, busque estar em harmonia e não estar em devaneios. Porque isso é que é justamente o que abre espaço para questões de irradiações negativas. E o oposto. Uma mediunidade elevada, a percepção edificante, não constitui atividade mecânica, e sim conquistas do espírito. Porque você tem que enfrentar quem? Você mesmo, e isso não é simples. E nesse caso, certo? Não pode prescindir de iniciações dolorosas, dos trabalhos necessários com a autoeducação sistemática e perseverante. Por que isso? Mediunidade é mais um dos nossos dons, e que abre uma trajetória luminosa para cada um de nós, luminosa no sentido de reveladora, de nos permitir transcender determinadas questões. Mas veja que eu preciso sair da leitura dela puramente plástica ou do medo de interagir, para reconhecer que são relações interpessoais e que aquilo também fala de elementos em mim. Então, quando eu falei com relação a nós, como eu coloquei aqui o caso dessa senhora, né? Poxa, mas eu estou sentindo, como quando eu chego lá, eu sempre tenho impressões negativas lá ao meu redor. O que é isso? Como é que está você lidando com a vida? Não, mas tem meu irmão, minha irmã, que eu acho que me persegue. Como é que está a sua relação para com o outro? Certo? Você só se está bem quando o outro faz o que você quer? Ou você consegue conviver com o outro quando o outro não faz o que você quer? Podendo respeitar o limite do outro e ter um limite para você. Isso que se dá na vida física, se dá na vida na relação com os desencarnados. Então, entendermos que aprender a conversar com o desencarnado é aprender a conversar com o encarnado. Se eu não consigo conversar com meu amigo aqui, encarnado, como é que eu vou conversar com o desencarnado? Vai ser o quê? Hipocrisia? Então, quando é desencarnado, eu digo, seja bem-vindo, meu irmão. Quando é meu amigo aqui que deu umas porradas em alguém que eu conheço, o que está fazendo aqui, cara? Então, não existe. Vamos embora ser mais sinceros naquilo que está acontecendo. E como é que a gente vê isso? Se lembra que eu falei aqui de um sentido da vida, né, na história que a mulher me contou? Não, para mim está tudo beleza. Então vamos fazer o seguinte: como é que está o seu sentido da vida no cuidado para com o próprio corpo e com a saúde? Como está o seu sentido da vida na dimensão sexual? Na sua dimensão enquanto filho? Na sua dimensão paternal e maternal? Na sua dimensão afetiva? Na sua dimensão fraternal? Na sua dimensão emocional? Como está com você o sentido da sua vida na sua dimensão profissional, financeira, política, artística, criativa, psicológica, religiosa e espiritual? Então, porque quando eu perguntei inicialmente, veja qual é o sentido, a pessoa diz, não, minha vida está bem. E se você olhar agora estratificando, está bem?
Ah, não, mas aqui não, aqui não. Pronto, é isso daí. Identificarmos aonde não está bem e perguntar o que é que eu posso fazer para melhorar. Aí, então, o elemento mediúnico, que minha amiga colocou ali, pela intuição, ajudando a compreender, a aprender. Sim, o elemento mediúnico pode me ajudar. Pela intuição, olhe, a sua questão afetiva está mal resolvida. Você não consegue criar relações de amizade duradouras. São muito superficiais. Você não consegue manter uma relação com uma empregada doméstica dentro de casa, toda hora você troca. Você não consegue construir de outra forma. Então, preste atenção, porque é justamente esses elementos que vão nos ajudar a entender que todos estamos sujeitos às influências dos espíritos, sim. E você possa perguntar qual é a natureza dos espíritos que lhe influenciam, para entender, então, que a obsessão, e aí quando vamos falar de mediunidade, a mediunidade de psicofonia, que é mais utilizada nas reuniões mediúnicas, elas vão trazer essa possibilidade do espírito conversar e ser, desse sentido, auxiliado. E, dessa forma, ele pode conseguir fazer o que é necessário. E essas reuniões, elas precedem de quê? Não é nada místico. É simplesmente preparo da sala, o preparo físico e emocional do médium, ou seja, se ele está desequilibrado, ele não vai poder trabalhar como médium naquele dia. Se ele está passando por problemas, ele tem que ir lá para ser ajudado e não para querer trabalhar. A organização do grupo tem que ter um horário de começar, tudo direitinho. Alimentação. Posso comer feijoada? Para quando você come feijoada que enche a barriga, que você vai trabalhar, não fica com aquele mal-estar, vai ficar com o mesmo mal-estar na reunião mediúnica. Então, busque fazer o quê? Coma a sua feijoada num pires, que não vai encher a barriga tanto. Posso comer chocolate? Pode comer chocolate, qual o problema? Agora, veja que quantidade, porque não é o que entra pela boca, é o que sai que macula o nosso contexto. Então, é nesse sentido que vamos começar a entender que disciplina e seriedade e amor ao próximo é o que vai nos levar a uma relação de atender a esse chamado, o chamado da mediunidade, no sentido de desenvolvê-la com coerência, equilíbrio e harmonia. Perguntas? É mais uma reflexão, assim, a gente vive num momento na sociedade que parece que as coisas ruins, as tragédias, elas seduzem mais do que as coisas boas. Principalmente isso assim, eu observo ao longo do tempo nas TVs, os jornais em si, parece que 80% é tragédia. Você vai nos jornais locais, principalmente, tem muita essa questão da criminalidade, algo que sempre existiu, mas parece que e que sempre dizem que a tragédia vende mais do que as coisas boas. E, assim, aí a gente fica, assim, as influências estão piores, estão mais negativas do que antigamente, ou sempre foi assim? É que a gente vive muito de influência, então, enfim, é mais uma percepção minha. Olha, as notícias mais sempre vendem mais, sempre chama mais atenção. O fuxico, certo? Vem daí. Tá? Então, quer um falar mal sobre o que está acontecendo lá com o outro. Agora, eu acho que a grande pergunta, quando eu olho esse movimento, é o que eu estou fazendo diferente disso? Porque esse tipo de fomentação, ele traz o quê? A crítica acima da automobilização. Tá? Então, como quebrar isso? O que eu estou fazendo para não corroborar com isso? Então, a partir daí, o estímulo externo, em vez de ser negativo, passa a ser positivo. Então, o desequilíbrio quanto à questão política, que é aí agora, as questões de saúde, o que é que eu estou fazendo para que eu possa ter uma postura diferente? Nos meus grupos em que eu participo, como eu estou fazendo? Eu mando todo mundo calar a boca, que aqui não é lugar disso. Isso não é fazer algo, é o contrário, querer impor. Né? Então, é se olhar nesse ambiente, porque, literalmente, por que é que chama mais a atenção a situação do que é ruim, né? do que é ruim do que é bom? Né? É porque ele vai gerar esse movimento de crítica. Então, passou algo errado, aparece logo defensores de um lado, certo? Acusadores do outro, e aí vira esse tipo de querela, em vez de conseguir perceber o seguinte em si. O que é que eu posso fazer? Quanto mais eu critico o outro serve de projeção para as minhas incongruências. Então, por isso que também vende mais. Quanto mais eu olho para mim, identifico meus elementos que precisam se transformar, eu deixo de necessitar do outro como área de projeção.
eu mesmo entro em contato, eu mesmo transformo, e o outro agora é alguém que merece a minha compreensão, a minha tolerância, para poder dar a ele também a mesma possibilidade que eu queria de um ambiente de mais amor, mais harmonia e mais acolhimento. Mais alguma pergunta? Professor, como é que a gente faz para descobrir quais são as nossas formas de manifestação de mediunidade? A primeira coisa seria o seguinte: perceber-se no sentido de ver o que é que você já percebe. Por exemplo, você passou por uma possibilidade de desdobramento durante o sonho. Tá? Então, isso pode ser uma das situações, pode ter sido apenas ocasional. Então, na realidade, o estudo para conhecer a mediunidade, as suas formas de apresentação e participar dos exercícios práticos na própria instituição. Então, aqui, as atividades do ciclo 12 e ciclo 13, e depois delas, os estágios. Aí você vai ver o seguinte: a maioria dessas reuniões trabalha a psicofonia. Mas não só nisso, durante a reunião, às vezes você tem clarividência, se projetando e percebendo coisas fora. Você pode ter a impulsão de escrever e tem espaço para, tirando a de quarta-feira, para você trabalhar com a psicografia. A vidência, dentro do próprio ambiente, isso pode, é mais seguro poder utilizar e checá-la com a coordenação ou com outro colega, né, as percepções que teve, o que foi que apareceu ali. Então, abrir o psiquismo para a possibilidade de interagir com os espíritos e ver o que é que vai aparecendo. Lembrando-se só de não se fascinar pelo evento em si, mas sim todo o sentido que ele traz de auxílio para o outro e auxílio para si. Fernando, teria algum motivo? Eu tive essa experiência na adolescência e nunca mais tive. Tem uma explicação por que eu tinha esse dom e não desenvolvi, não trabalhei, e por que não apareceu mais depois? Você vai notar que até os 7, 8 anos as crianças interagem muito com seus amigos imaginários e depois disso vai sumindo, porque o próprio elemento civilizatório vai bloqueando isso como se fosse algo não desejável. E a pessoa vai bloqueando, vai entrando na adolescência. É um momento também de crise existencial, onde, às vezes, as janelas do inconsciente se abrem e a percepção se amplia. Mas também há necessidade de um enquadre, e por esse enquadre a gente vai bloqueando as percepções. Quando você começa, então, a se colocar propenso a reativar essas percepções, elas podem ir de novo ocorrendo e voltando ao seu domínio. Tanto que o pessoal começa dizendo o seguinte: eu sou médio porta, certo? E depois começa a descrever como ele descreveu o que sentiu e aconteceu, né? Então, deixei de ser porta? Não, é que a percepção estava em mim, só que ela estava obliterada. Quando eu vou perdendo o medo, através do estudo, quando eu vou podendo permitir-me determinar pequenas percepções e me permitindo checá-las para não me sentir, então, manipulado por aquilo, eu vou me sentindo mais à vontade, podendo me permitir perceber melhor, interagir melhor e aí poder ter de volta, talvez, ou ampliado aquilo que eu antes tinha. Há algumas situações onde os espíritos podem bloquear a mediunidade. Tá? Crianças, por exemplo, às vezes adolescentes jovens, por distúrbios psíquicos importantes, aí você pode bloquear a mediunidade espiritualmente, e às vezes precisam de bloqueio medicamentoso, quando está presente ali uma doença psiquiátrica também importante. E aí, mais uma perguntinha rapidinho. Só tentando ligar uma coisa contra o que você falou aqui. Eu sei que a gente está numa vida corrida e que hoje em dia, com várias influências de dia a dia que não fazem que a gente viva muito o presente, sim, mais o futuro. Mas a depressão hoje em dia, que tem uma gama de gente muito grande, pelo menos que a gente tenha conhecimento, tem alguma coisa a ver com mediunidade também? Primeiro é o seguinte: depressão é um número muito pequeno, porque precisa você corresponder a vários critérios para entrar como depressão. Agora, aí estamos rotulando qualquer redução do humor, às vezes, como depressão. Estamos num modelo de sociedade onde estar bem é estar feliz. Não existir tristeza, e que não consegue absorver a ideia de que a tristeza tem muito a nos ensinar também. Então, a ideia da vida feliz é a que é buscada com mais facilmente. E as pessoas se
anulando da realidade em virtude disso, seja com álcool, com drogas, com medicação, para buscar esse estado de não tristeza, de felicidade. Agora, pode haver a presença de espíritos, sim. Da mesma maneira que, como esse casal estava ali juntos e sentiram um movimento interno de não validação da vida pela presença espiritual. Porque, da mesma maneira que temos encarnados assim, temos desencarnados assim. E a questão da pandemia, trazendo muitos conflitos domiciliares de maneira mais à tona, trouxe muitos desencarnados de volta para dentro de casa. E aí essas influências de espíritos não equilibrados com a própria condição de desencarnado pode fomentar mais isso. Mas vamos entender mais uma vez, a pessoa não está à mercê disso, isso é o ambiente, ela pode modificá-lo. Então, o nosso fluxo é muito mais fácil nesse sentido, porque ficamos esperando coisas tipo assim, a nossa sociedade valoriza quem chegou em primeiro lugar. Do segundo para baixo, não. Então, quando eu correspondo à sociedade, que eu estou em segundo, em décimo, mesmo que aquela corrida tinha 1 milhão de pessoas, eu fico entristecido porque não consegui corresponder às aspirações sociais. Então, há uma necessidade de uma saída do coletivo para uma construção pessoal, onde aí, então, esses elementos tendem a se dissolver por ganhar um certo relativismo agora aonde o elemento de comparação não é mais o outro, sou eu mesmo. Eu hoje quero estar melhor do que ontem, mas não quero estar melhor do que ele, do que ela, nem do que ninguém.